Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez deste dia 8 de Fevereiro. É um programa onde temos connosco o Luís Pardal e a Patrícia Machado. Hoje não podemos contar com o Francisco Brito, que estará de regresso ao programa de hoje a uma semana. Boa tarde e bem-vindos. Vamos falar de saúde para começar nesta emissão do Sim, Não ou Talvez, porque a Direção Executiva do SNS e a Administração Regional de Saúde do Alentejo pretendem mudar a gestão dos serviços de saúde aqui na região de Évora, no Alentejo Central. O hospital e os centros de saúde vão ficar sob a mesma administração, pelo menos é essa a proposta para já, à semelhança do que acontece em Beja, Porto Alegre e Santiago do Cacém. A futura Unidade de Saúde Local do Alentejo Central deverá ter o plano de negócios pronto dentro de 8 semanas e só depois poderá entrar em funcionamento. Ou seja, estamos aqui provavelmente a pensar numa unidade local de saúde, a ir para a frente, a funcionar por altura do final do ano ou quando o novo hospital estiver concluído. Luís Pardal, bem-vindo. Até agora o Hospital do Espírito Santo de Évora era apontado aqui como um hospital central e justificava duas administrações, cuidados de saúde primário de um lado, hospital do outro. Com esta fusão, o que é que se ganha e o que é que se perde? O que é que achas que está aqui em causa? Bem-vindo. Boa tarde. Muito bem, olá, boa tarde a todos, à rádio, aos nossos ouvintes. Esta implementação até peca por tardia, não é? Porque, aliás, o Alentejo, agora com esta implementação, com esta nova estratégia, o Alentejo será a única região do país que terá este modelo de gestão de unidades locais de saúde, digamos, alargada a todo o território, portanto, considere-se aqui todo o Alentejo, o Baixo, o Central, o Alto e o Litoral, e este modelo está inscrito na legislação há mais de 20 anos, não é? Portanto, esta fusão vai permitir integrar cuidados de saúde dos vários níveis e, portanto, nós aqui no Alentejo Central tínhamos e temos, portanto, a administração do hospital, temos a própria ARS, portanto, há esta sobreposição aqui também neste nosso território, portanto, e os ACSES, não é? Portanto, dos cuidados de saúde primários. Agora, esta integração, naturalmente que tem ali linha e deve ter em linha de conta um conjunto de preocupações, porque, enfim, mudanças trazem sempre consigo preocupações, mas há focos que devem estar na linha da frente e, portanto, aquilo que eu considero, não sendo um especialista da matéria, mas é que o foco deve estar, em primeiro lugar, no utente, não é? E no nível de humanização que os serviços, que os cuidados de saúde podem prestar e as garantias e aos direitos as garantias, no fundo, que o utente tem, não é? A garantia dos seus direitos. E logo também no foco da frente também é na melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde e, portanto, se esta alteração irá promover esses benefícios através de ganhos de eficiência, através de ter os serviços mais integrados e, portanto, poder ter uma estratégia comum para a região, então ótimo, não é? Portanto, a criação desta unidade local de saúde deve ter em conta que um dos objetivos, na minha opinião, e volto a dizer, não sendo um especialista na matéria, deve ser combater, digamos assim, aquilo que é o número crescente das urgências hospitalares, não é? Devem baixar e deve apostar-se nos cuidados de saúde primários e, portanto, havendo, digamos, uma tutela comum, poderá ter, em termos estratégicos e depois de implementação de políticas de gestão mais eficazes. E, portanto, enfim, tudo isto, não podemos também esquecer aquilo que é uma das grandes necessidades também da população, que é o tempo de resposta, quando procuram a marcação de exames, quando procuram, enfim, quando aguardam por serem encaminhados, não é? Portanto, desde o seu médico de família até aos exames, portanto, toda esta integração poderá ser positiva. Esta aposta
do Ministro, isto é importante que se diga, é que esta aposta do Ministro, da direção executiva, não foi decretada, portanto, enfim, de um dia para o outro. Portanto, esta nova implementação no território foi discutida com a administração do hospital, com a administração da ARS, não é? Com a ACSES, e, portanto, todos concordaram que seria positivo para o nosso Alentejo Central avançar com estas condições. E, portanto, este modelo será, aliás, como disseste, terá agora 8 semanas de trabalho e, portanto, é isso que se espera, é que exista um trabalho de construção, de alinhamento, para depois tudo isto fazer mais sentido e, sobretudo, não importa mudar só porque sim, mas mudar com consciência que poderá ser para melhorar. Patrícia Machado, bom dia, boa tarde, aliás, bem-vinda a este sim, não ou talvez, e na tua opinião, o que é que se ganha, o que é que se perde com esta fusão, com aquilo que aqui se pretende fazer? Para já é uma intenção, mas parece estar praticamente decidida, não é? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e ao Luís Pardal. Sim, o que considero relativamente a este anúncio e esta perspectiva é que há matérias a partir da experiência até de outras regiões onde já existe a implementação de ULS que nos dão também elementos que permitem, digamos assim, pelo menos ter uma perspectiva se aquilo que se pretende com o que se vai sendo anunciado e projetado das ditas vantagens deste modelo corresponde ou não depois àquilo que a vida tem demonstrado na realidade. E parece-nos que aquilo que nos é dado a conhecer e a observar de experiências de outros territórios é que de facto não tem tido vantagens, criando até estrangulamentos e dificuldades a outro nível que passaria a colocar e a traduzir, digamos assim, aquilo que estou a dizer. Porque não se trata exclusivamente de existir uma estrutura, neste caso chamada OLS, que coordene as respostas dos hospitais e dos centros de saúde numa determinada área territorial. Portanto, estamos a falar aqui, no caso do distrito da região do Alentejo Central, do distrito de Évora. As ULS, o que têm demonstrado é que têm servido para uma concentração das respostas e para a consequente desvalorização das unidades de saúde, de cuidados de saúde primários. No fundo, trata-se de pôr os centros de saúde a responder às necessidades dos hospitais e debaixo da alçada dos hospitais. Mas dito isto, não tenho dúvidas que aquilo que está por trás e subjacente à vontade, por exemplo, do Conselho de Administração do Hospital, do novo Conselho de Administração, é uma intenção positiva de tentar dar resposta e melhores respostas às necessidades que existem. A questão depois é onde é que isto esbarra, porque nós o que assistimos no Distrito de Évora é uma série diversificada de concelhos, e se calhar não estamos na posse do conhecimento de tudo, onde já existem fortes carências de respostas dos cuidados de saúde primária. Estou a falar de médicos, mas podíamos falar também, em alguns casos, de enfermeiros, até de assistentes operacionais, assistentes técnicos, pronto, mas falando de médicos, em que vimos, por exemplo, Mora, Mourão, Portel, Vendas Novas, Montemor vamos ver, né, porque saíram 4, estão a pôr, mas ainda não estão cobertas todas as necessidades. E se calhar atreveria-me a dizer que serão muito poucos, se é que existe algum, ou não existe, em bom rigor, falta de respostas do ponto de vista de médicos. Sabemos a situação de muitas valências do hospital e de muitas das vezes estrangulamentos que existem, dificuldades que existem, por exemplo, nas urgências. Quer nas urgências gerais, polivalentes, quer na urgência pediátrica. Já falámos também aqui disto. Ora, se isto se transforma numa unidade em que coordena todos estes serviços, estamos a ver que, por mais que se tente resistir, por mais que o Conselho de Administração tente resistir e procurar dar outro tipo de respostas, quando faltar médicos no serviço de urgência,
isto mais tarde ou mais cedo, como existe noutras OLS, noutros territórios, que é o que acontece, é que os médicos têm as escalas para fazer urgências. Os médicos dos centros de saúde primários, cuidados de saúde primário. E, portanto, nós precisamos cuidar e olhar para isto de forma muito atenta e cuidadosa, porque, em bom rigor, o que é necessário e que os vários profissionais nos vão dizendo, e aquilo que é uma matéria que, por exemplo, o PCP se tem batido, é a questão da necessidade imperiosa das autonomias dos centros. Nós não precisamos de mais estruturas, de mais tutelas, de mais... Nós precisamos é da autonomia dos conselhos, neste caso dos conselhos de administração, por exemplo, do hospital, para gerir os meios, para que, se houver necessidade de comprar pensos, seringas, poder dotar de uma máquina, de uma pequena reparação que preciso de fazer, de criar estímulos para a fixação de médicos, tem essa autonomia. Porque conhece a realidade e, naturalmente, coordena com as outras instâncias e as outras entidades em presença no território, neste caso com a ACES, com a ARS, por aí fora. Portanto, nós não precisamos de mais concentração de meios, a meu ver, nós precisamos é de melhor capacitação para gerir os meios e para atrair meios, não é? E, portanto, isto para dizer que manifesto sérias preocupações, não pela intenção, volto a dizer, que me parece ser genuinamente comprometida com a resposta do serviço público que se procura ter por parte do Conselho de Administração, mas por aquilo que este modelo tem representado noutros sítios e que, naturalmente, quando se confrontar com a realidade concreta, que é não há médicos para as urgências, e a falta de resposta que existe no cuidados de saúde primários, a gestão disto depois esbarra, a intenção esbarra naturalmente com aquilo que depois é a realidade. Espero naturalmente estar enganada nesta previsão, mas a realidade de outros sítios tem sido esta e, portanto, devíamos também aprender com aquilo que a experiência nos traz e tentar encontrar modelos que respondam efetivamente e melhorem essa resposta e não que mantenham e repitam modelos que se tenham demonstrado como não positivos. Luís Pardal, com este cenário que a Patrícia aqui traçou, então vamos ter, assim sendo, na visão que a Patrícia aqui traz, até um reforço da importância do Hospital Central do Alentejo, com a criação desta unidade. Eu não tenho dúvidas que não é só, enfim, é todo o sistema no nosso Alentejo Central que sai a ganhar, não é? Aliás, enfim, nós vamos ter em breve, em 2024, o novo hospital construído. E, portanto, vamos ganhar aqui muita massa produtiva. Achas que esta unidade de local de saúde vai está precisamente a ser pensada para ser a nova forma de administração, já com o novo hospital integrado? Portanto, sim, eu acredito irá que sim. dar o passo aí nesse sentido? Sim, eu acredito que sim. Fará sentido conjugar estes dois fatores para que, enfim, não faria grande sentido nós termos um hospital novo, não é? E passado meia dúzia de meses, temos esta estrutura aí sim a entrar em funções. Portanto, isso não será bom. Eu espero que isso não aconteça. O que faz sentido é que esta nova estrutura possa preparar-se para o novo hospital e que exista já de antemão, quando o hospital abrir, já uma estratégia bem definida e com melhorias, não é? Portanto, só assim faria sentido. E, portanto, eu percebo as preocupações que a Patrícia levantou. Todos nós sabemos que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem muitos problemas, tem muitas falhas, naturalmente, e quem sofre com isto é naturalmente os utentes e quem trabalha e dá tudo de si para que todo este serviço e estes serviços funcionem, mas é preciso haver reformas que sejam estruturais, quer em termos nacionais, quer em termos locais, regionais. E, portanto,
Se por um lado dizemos, bem, não se implementam reformas, por outro lado, quando se implementa reformas, depois naturalmente que há sempre resistências às mudanças, e portanto isso é natural. Agora, não podemos correr, por exemplo, o risco de termos uma administração do hospital. Administração, quando digo administração aqui, não me refiro apenas aos administradores hospitalares, mas toda a estrutura do Hospital de Évora. Não podemos correr o risco de ter uma estrutura do Hospital de Évora bem definida, com uma grande dotação, inclusive até de equipamentos e de infraestruturas, e depois termos unidades de saúde que têm, enfim, muitas limitações. E volto a dizer, não me estou a referir aqui aos gestores, mas estou-me a referir a todo um conjunto. E, portanto, a criação desta tutela ao nível do distrito poderá ser positiva e poderá corrigir aqui determinadas assimetrias, porque não vamos ter, certamente, uma gestão a puxar mais para um lado do que para o outro. Não pode ser assim. Agora, este trabalho faz-se em conjunto, há uma forte relação entre as diferentes estruturas, não é? Como aqui já falámos, que vão fazer parte agora deste grupo de trabalho, e talvez este foi o momento certo em que se conjugou uma série de fatores, enfim, e que fará sentido. Esta será digamos, o trabalho que este grupo de trabalho vai desenvolver agora nestas próximas 8 semanas é muito importante. E aquelas assimetrias que a Patrícia referia há pouco e que concordo, devem estar em cima da mesa. Este grupo de trabalho vai analisar o perfil assistencial dos meios técnicos e humanos, não é? de todas estas estruturas. Vai definir um posicionamento estratégico, não é? Vai identificar a oferta dos cuidados de saúde, isso é fácil, mas vai indicar objetivos estratégicos. Tem que ser definidos objetivos estratégicos. Vão identificar ações e iniciativas concretas a intervir, não é? E vão, inclusive, também identificar vantagens para que, em comparação com o modelo anterior, que vantagens e que desvantagens é que há entre um modelo e outro. E, portanto, este trabalho de 8 semanas, aliás, para além de todas as questões financeiras, naturalmente, mas este trabalho será já aqui um sinal muito positivo de que se está a pensar o território de uma forma integrada. E, portanto, acredito que vamos ter acesso, não sei, mas acredito que sim, não sei, que vamos ter acesso depois a esta documentação, que irá dar lugar, ou não, provavelmente sim, a esta reforma que será, com certeza, creio eu, positiva. Patrícia, há pouco frisavas a questão de centralizar, ou seja, de existir aqui um polo que iria então sugar os recursos. Mas será que com esta centralização de uma administração não será possível fazer também o contrário? Ou seja, colocar médicos onde eles fazem falta em determinados momentos e ter uma política mais integrada entre os cuidados de saúde primários, os que estão na linha da frente, e os cuidados hospitalares, que têm sido assoberbados com procura, também muito por ausência da resposta da linha da frente, por carências que aí estão. Será que não permite aqui pensar isto de outra maneira? Obviamente que isso é o que se pretende. Vamos lá ver. O que se pretende não com este modelo do LS, por aquilo que referi, porque não basta desenhar um modelo e dizer aplique-se, tem que se dar os instrumentos para que a intenção, que no fundo o que o Luís Matias está a colocar é a articulação necessária para encontrar as melhores respostas para aquilo que são competências, objetos, que são diferenciados, mas que têm que ser articulados. Outra coisa é estar sobre, digamos assim, a necessidade de dar resposta a muitos sítios e a muitas coisas que se têm necessidade de dar resposta e que não têm os meios para tal. Neste e, caso, portanto, eu digo, se existe um poucos recursos, poder alocar, por exemplo, um determinado número de médicos e enfermeiros e outros prestadores no centro de saúde de Mora, e depois, numa outra fase da semana, parte desses recursos poderem ser deslocalizados para Montemor Novo, por exemplo, na mesma linha, ou Arraiolos. Isto também vai aqui obrigar, também
tem o desafio aos próprios profissionais de terem essa mobilidade. São vários desafios, mas há uma questão que é certa, é que nós estamos num território, não é exclusivo, mas estamos a falar disto, estamos num território em que não podemos ver só os números em absoluto. A população de Mora ou de Mourão não é pelo número de utentes que estão associados que carece ou não de X médicos. Estamos a falar de uma população envelhecida, sem mobilidade, sem transportes públicos, de grandes dificuldades de deslocação e com grandes necessidades de cuidados de saúde, porque se a população é envelhecida e a tendência é envelhecer mais, naturalmente a sua procura ou necessidade de procura será diferente de um território com outro tipo de características socioeconómicas. Portanto, nós não podemos olhar para os números e para os tais modelos a régua e esquadro, temos que procurar olhar as respostas que não necessárias em função daquilo que são as realidades concretas de cada um desses territórios. Mas eu estava a dizer que as necessidades de uma urgência ou de um hospital que tem urgência mas tem outras valências, são necessariamente e positivamente diferenciados do cuidado de saúde primário. Os cuidados de saúde primário têm um objetivo. Desde logo a prevenção, que muitas vezes não conseguem fazer porque não têm a resposta para prevenir e vai para o tratamento. E depois de estancar naturalmente aquilo que é as procuras, muitas das vezes indevidas, dos serviços de urgência, porque se fossem respondidos lá numa primeira linha não tinham que vir para o serviço de urgência. E a questão de fundo que me parece é que nós podemos discutir modelos e temos que discutir modelos com o objetivo de dar as melhores respostas. A questão é, nós temos essa intenção toda. Não tenho dúvidas, volto a dizer, que está a elaborar o projeto e o Conselho de Administração tem as melhores das intenções, não tenho qualquer dúvida. A questão é com que meios e de que forma. Porque senão a intenção está boa, mas depois barra com a realidade, que vai dificilmente, é caso para dizer boa sorte, né? Dificilmente não vais barrar com a necessidade entre dar resposta ao serviço de urgência, retirando médicos de Mora ou de Mourão ou de Arraiolos ou de onde quer que seja, para vir cobrir escalas de urgência e ficarem, portanto, os centros de saúde mais descalços. Portanto, aqui a questão é sobre o Hospital Central, sobre isso não há dúvida. O LS ou não o LS, as valências é de um Hospital Central e, portanto, sobre isso acho que não há... Não parece que haja porque uma coisa é uma coisa, uma coisa é um modelo, outra coisa é aquilo que responde. Portanto, o Hospital Central mantém-se, não é? Agora, como é que depois se quer que estes profissionais, que os conselhos de administração, que quem está comprometido com a resposta do serviço público, dê resposta se a tal autonomia não existe? Um conselho de administração, um médico, para tentar implementar alguma questão de novo, está sujeito a não sei quantas tutelas. E o executivo não sei quê, e a estrutura e o instituto... Portanto, não tem a autonomia que deveria ter, como, por exemplo, o PCP tem proposto. Não há dinheiro para o SNS, mas foram buscar 1.250 milhões de euros para oferecer de mão beijada ao serviço privado. O privado anda a sugar os profissionais, tirando do público para o privado. Como é que está a ser feita a disponibilidade de vagas das especialidades, por exemplo, por parte da Ordem dos Médicos, que tem travado isto? Como é que está a ser dotado e possibilitada a capacidade formativa dos hospitais, como o caso do Hospital de Évora, para permitir que os internos que cá estão, que saiam bem formados, tenham vontade de cá ficar? Como é que está, por exemplo, os dinheiros que tarda o Governo a responder para as acessibilidades e infraestruturas do novo hospital? Faltam 18 meses. É zero. Há esse completo silêncio com o questionamento que tem sido feito, seja por parte da Câmara, seja por parte na Assembleia da República. Não há, neste momento, financiamento do Estado. Estamos a falar de mais 8 milhões. Mais de 8 milhões. Né? E, portanto, tem 18 meses para fazer estradas e acessibilidades. Pronto. Portanto, há aqui um conjunto de questões que, se não forem respondidas para, de facto, capacitar a estrutura que seja para coordenar, para articular, porque o problema não é ficar tudo sob a alçada do hospital. Ou seja, o problema não seria ficar tudo sob a alçada do hospital se houvesse meios para, de facto, essa articulação funcionar. Não é por haver duas administrações que as coisas não funcionam, é porque não há meios. E, portanto, o que se deve de exigir é os meios, não é os... Depois, com os meios, claro, tudo isso poderia funcionar com a estrutura mais adequada em função dos territórios que existem. Portanto, a gente não pode começar a casa pelo telhado
se não tivermos os alicerces bem estruturados e uma vontade, com isto termino, muito clara, que é a gestão pública e o direito à saúde e dele não ser transformado de facto num negócio, porque enquanto o caminho for este, naturalmente toda a estrada é feita e percorrida com um determinado objetivo, que não o de responder às necessidades das populações. Ora, desta reforma que aí está a caminho de mudança na gestão nos serviços de saúde aqui na região de Évora, no distrito de Évora, o Alentejo Central, como é agora já há algum tempo, a terminação legal, 2008, não é verdade, foi. de Nutres, não é? Dessa mudança passamos para outro tema. O tema que nos traz o Luís Pardal, o associativismo, que representa um setor determinante na coesão social e comunitária, é através da dinâmica das instituições sem fins lucrativos que muitas iniciativas sociais, culturais e desportivas têm enriquecido a agenda do Conselho de Évora. Ora, o Luís pergunta como Muito está o bem, quadro isto é uma... associativo em Évora. Luísa, então pergunta que a resposta começa a ser dada por ti agora. Que o quadro, preocupações tens com este assunto? o quadro associativo é muito diverso, muito heterogéneo, e é naturalmente uma mais-valia para o nosso concelho. As associações culturais, desportivas e recreativas, até como acabaste de dizer, elas têm um papel muito importante naquilo que é a participação dos cidadãos na vida pública. E, de facto, ao longo da nossa história tiveram, em muitas circunstâncias, ações muito importantes naquilo que é o desenvolvimento da nossa comunidade, ou das nossas comunidades e da sociedade em geral. Sobretudo, até na criação de comunidades positivas. O que é isto das comunidades positivas? São comunidades que são marcadas pelo reforço da identidade, que isso é conseguido muitas vezes através do associativismo. As comunidades positivas são comunidades que privilegiam, digamos, aquilo que é o acesso à ocupação de tempos livres, ao lazer, à cultura, e sobretudo que valorizam aquilo que são... aquilo que é a pessoa, aquilo que são as pessoas, os movimentos sociais, que criam marcas da região, muitas, é com base, enfim, neste pensamento que aqui trago, que digo que o quadro associativo em Évora é muito rico. No nosso concelho temos mais de 100 associações, não é? Entre agentes culturais, entre clubes desportivos, entre associações de moradores, associações de estudantes, culturais. Portanto, uma autarquia que queira, de facto, desenvolver o seu território deve ter em linha de conta aquilo que é o apoio ao associativismo, não é? Nas diferentes formas. Sabemos que as associações passam por momentos difíceis, enfim, até fruto daquilo que é as suas dificuldades em pagar rendas. Há algumas associações, as associações pagam rendas, aliás, até à Câmara Municipal, temos associações que pagam rendas à Câmara Municipal ou à Évora, e temos outras associações que não pagam, portanto, enfim, portanto logo aqui temos aqui alguns entraves, mas sobretudo o mundo mudou muito na última década, nos últimos 10, 15, 20 anos, e o associativismo que nós tínhamos nos anos 80, não é? Nos anos 90, em que havia disponibilidade por parte das pessoas para até, enfim, entrar com o cimento, com os tijolos, para construir a sua sede. Hoje em dia, o que é facto é que as pessoas têm dificuldade, portanto, em poder até contribuir com aquilo que gostariam para a associação de que são sócios, e com isso ajudar a crescer aquilo que é esta dinâmica. E, portanto, como é que hoje se pode, digamos, equilibrar esta balança? É com candidaturas a fundos comunitários. É com apoio, dentro daquilo que é possível, a esclarecimentos jurídicos. Não é? E aqui as câmaras municipais e a Câmara Municipal de Évora têm aqui um papel acrescido naquilo que deve ser a criação de uma
de uma estrutura, de um gabinete de apoio ao associativismo, às associações, que os ajude, de facto, a encontrar soluções, porque sabemos que, muitas vezes, desculpem esta expressão, quem está nas associações são carolas, estão lá por carolice, por gosto, mas, de facto, se se quer, depois se quer, ou se precisa de candidatar-se a fundos comunitários, de facto, há entraves. E, portanto, aqui a Câmara Municipal devia ter esta situação mais em conta e ajudar as associações, porque estar a ajudar as associações a este território. E, portanto, estes são apoios básicos que se esperam. E posso continuar. Sim, já depois. passo novamente a ti a palavra. Tivemos aqui um pequeno problema na ligação. Ainda temos o Luís Pardal aqui à distância. Fazemos os programas assim, uns no estúdio, outros fora, utilizando e facilitando a vida de todos para podermos falar com os nossos ouvintes diariamente de forma também tranquila. Patrícia Machado, este é um desafio para as autarquias. Nós sabemos que as associações e os grupos, não é, são formados por vontades individuais, normalmente respondem a necessidades que existem nas comunidades a que o Estado não dá resposta, porque preocupa-se com outras situações e nem tudo tem de estar naturalmente na resposta na mão do Estado, especialmente a vontade das populações, mas há aqui uma necessidade de apoiar este tecido associativo, porque o tecido associativo também permite maior participação, maior mobilização das populações para defender o espaço onde vive. É necessário as câmaras terem estas respostas e, concretamente, a Câmara de Évora ter um gabinete de apoio às associações que os ajude nestas questões burocráticas novas e a não perderem oportunidades. Em primeiro lugar, queria sublinhar o papel fundamental que o movimento associativo popular, tanto nas suas várias dimensões, tem e daquilo que é importante defendê-lo pela função que tem e que deve ter. Aliás, até de alguma forma, um papel e uma função reconhecida pela própria Constituição da República, e que tem sido ao longo dos últimos de vários anos, não é só dos últimos, de muitos anos, digamos assim, cortados naquilo que pode ser a capacidade de desenvolver essa mesma função. Isto é o quê? O que é que eu quero dizer? É porque, de facto, como já aqui foi sublinhado, as associações têm um papel agregador, mobilizador, de participação, com determinados fins, naturalmente, em função se é cultural, recreativo, social, desportivo, mas que permite organizar as pessoas em função e à volta de um determinado objetivo e de um fim e pô-las a participar e a contribuir, diria assim. As associações é que devem, é que supostamente deviam contribuir e apoiar o Estado e não ao contrário. Não é? Mas para isso precisam ter condições, como é óbvio, e precisa, primeiro que tudo, ser-lhe reconhecido esse papel e essa função, que ao longo dos anos tem sido pauperado. Por exemplo, o Estatuto do Dirigente Associativo, não é? Eu lembro-me, e não sou, e não posso considerar que não sou assim de uma geração muito antiga, mas eu lembro das associações juvenis. Havia tempos, não é? Até de justificação de aulas, de falta a aulas, que permitia uma maior participação. Hoje, como é que os trabalhadores, como é que, para não ir a outras camadas, não é? Mas como é que quem trabalha consegue, de facto, com as exigências que estão colocadas ao movimento associativo, consegue participar de forma ativa, empenhada, com sentido de associativo e não visão profissional do dirigente associativo numa associação? Isto dispensa e exige, de facto, uma dedicação extraordinária de quem são estes homens e mulheres. E, portanto, o que é um facto é que o Estado se tem demitido quase totalmente dessa sua capacidade e necessidade de apoio e tem largado, como noutras matérias, às autarquias com essa, digamos assim, com essa necessidade de amparar. Veja-se na epidemia. Ao longo daqueles 2 anos, se não tivesse sido a Câmara de Évora, como outras, mas estamos a falar da Câmara de Évora, como é que muitas destas associações estariam?
Algumas tinham fechado portas, não temos qualquer tipo de dúvida, porque o IPDJ, por exemplo, retirou ou obrigou à devolução de todos os montantes entregues às associações juvenis pelo facto de não terem cumprido o plano de atividades. Lá está as medidas de régua e esquadro. Podemos falar na área do campo desportivo, em que houve um conjunto de linhas de apoio do Estado, mas que depois ou não chegaram a ser libertas, ou eram tão condicionadas, não havia o apoio para essas candidaturas e, portanto, com o que isso significava. O quadro associativo em Évora é riquíssimo, desde a desportiva, cultural, solidariedade social, moradores, juvenis e idosos. Temos cerca de 250 associações no Conselho. Se pensarmos em cada uma delas tem, umas não serão tantas, pronto, mas 15 dirigentes associados, estamos a falar de mais de 3.700 pessoas que de forma direta ou indireta participam nesta vivência coletiva extraordinária. A Câmara de Évora nunca deixou de dar apoio, desde transportes, sedes, materiais, isenções de taxas municipais, entre outras questões. Queria aqui sublinhar o extraordinário facto de, com os apoios financeiros que foram proibidos pelo PAEL, no tempo da gestão PS, em que no final de 2019 e já em 2020, com essa libertação, foram atribuídos subsídios financeiros em plena pandemia. A questão do regulamento do movimento associativo, que está em fase final. Portanto, há associações, por exemplo, os bombeiros, e com esta termino na primeira volta, ou os bombeiros, ou outras, o Juventude, portanto, podemos falar de várias franjas, mas os bombeiros, por exemplo, que é uma dinâmica diferenciada de outras esferas do movimento associativo. Se não fosse o apoio que a Câmara tem dado, é perguntar aos bombeiros como é que eles estariam. Isto é competência da Câmara. Mas se formos para as associações desportivas, estamos idênticos. Se formos para os apoios da área da cultura e das muitas associações culturais, não estaríamos a falar de forma diferente. Agora, as câmaras não podem, seja a de Évora, seja outra qualquer, do PS, PSD, não podem substituir-se àquilo que é um papel e uma função que o Estado tem de apoiar naturalmente todas estas dinâmicas que por si só, como disse no início, têm um papel fundamental de desenvolvimento dos territórios. Luís Pardal, dizes que podem existir outras ações para desenvolver o associativismo aqui em Évora. O associativismo corre assim riscos de subsistência em Évora? Temos também um declínio demográfico que assistimos e isso naturalmente também tem impactos. Sim, sem dúvida. Temos associações a diferentes ritmos. Há muitas associações que dizem que têm dificuldade até em ter novos associados, novos dirigentes. Temos muitos exemplos desses também. Mas eu, se calhar, começaria aqui por outra questão, que é, de facto, o apoio ao associativismo é complexo num concelho como Évora, que tem tantas associações. Enfim, poderá ser difícil chegar às 250, o número que a colega aqui colocou, de igual forma, mas deve ser esse o caminho. Bem, a Câmara Municipal no ano passado lançou, e bem, nota positiva, um portal, uma plataforma para que o movimento associativo se possa candidatar. E se formos ver lá quantas associações é que nós temos inscritas, são 50, não é? Portanto, há muito trabalho aqui a fazer e muitas pontes a construir com as 250 associações, sendo que apenas estão 50 inscritas na plataforma da Câmara Municipal. Agora, nós não podemos aceitar que exista um desprendimento do Estado Central naquilo que é o apoio às associações. Digamos, em programas nacionais, como foi aqui o caso do IPDJ, mas não nos podemos esquecer que as câmaras municipais são a entidade local que mais interesse tem
é em dignificar e em valorizar as associações que têm no seu concelho, que têm no seu território. E, portanto, podemos atirar para o Estado Central, mas não nos podemos esquecer que é aqui, na nossa casa, no nosso concelho, que a instituição que gere e que tutela este concelho é que deve ser a principal apoiante das associações. E o que é que nós tivemos no ano passado? Cortes. Vejam bem o contrassenso que é. Portanto, se nós tínhamos 30.000 euros previstos em sede de orçamento para as associações, o associativismo social e juvenil, cortou-se em 20.000 euros. E, portanto, bem, são estes contrassensos que não podem fazer sentido. Problemáticas das associações. Ainda semana passada, contactei com 2 associações que procuram uma sede. E isto é sintomático. Temos associações que não têm sequer, portanto, a sede, tem que ter uma sede, portanto, naturalmente, fiscal, e, portanto, essa sede até muitas vezes, em algumas associações, até veja-se bem, na própria habitação do presidente ou do seu fundador. E, portanto, são associações que até têm um grande impacto na sociedade, que têm, enfim, até me estou a lembrar aqui de um clube desportivo, 2 clubes desportivos, e que são bandeiras, digamos, do desporto do nosso concelho e não têm uma sede. Há outras associações que têm a sede, mas aquele que é o espaço físico que tem já não lhes serve, digamos, para a sua atividade face ao número de atividades que tem, ao potencial que a própria associação tem, e, portanto, procuram espaço. E, portanto, andam a esbarrar digamos, com esta circunstância, e que, digamos, que não conseguem crescer quando tinham todo o potencial. Agora, a colega falou aqui dos bombeiros. De facto, a Câmara Municipal apoiou no ano passado os bombeiros, ainda que muito pouco, se nós formos comparar com outras câmaras municipais, com outros concelhos de pequena dimensão. A Câmara de Évora apoia muito pouco os bombeiros. E na semana passada, é uma gota d'água no oceano, mas pela primeira vez todas as juntas de freguesia do Concelho de Évora se uniram e assinaram um protocolo em que todas as juntas, proporcionalmente face àquilo que recebem de financiamento, apoiam e se comprometem a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora. E, portanto, este é um sinal positivo. Agora, importava, e estou a perceber para terminar aqui a minha intervenção, mas importava, de facto, atualizar o Regulamento de Apoio ao Associativismo, que foi publicado em 2011, esperamos que seja de facto para avançar. A Câmara Municipal poderia apoiar as associações na promoção daquilo que são estágios profissionais, possam receber estágios profissionais, por exemplo, para jovens qualificados. E há uma série de outros fatores que podem ser chamados, e não vamos esquecer que as associações, estas associações todas, têm e devem ter um papel fundamental naquilo que é a construção de Évora, capital europeia da cultura. Patrícia Machado, naturalmente as solicitações são muitas, mas com cortes no orçamento é difícil apoiar devidamente, provavelmente, o associativismo. Que respostas é que podem ser dadas com estas solicitações? Exemplos que o Luís Pardal também aqui deu, de algo que às vezes é material, mas não é em dinheiro. Claro, o Luís Pardal dirá, e tem direito a isso, aquilo que naturalmente também faz parte dizer, não é? Tendo a posição, a opinião que tem. Mas tem que ser sustentada naquilo que é a realidade objetiva, porque nós, vamos lá ver, se não fosse a Câmara Municipal de Évora, como é que estariam muitas associações? Porque que ações se pode desenvolver o município para apoiar o associativismo, mas é caso para perguntar o que é que faz o Estado Central para apoiar o associativismo, porque a verdade é que naturalmente tem sido a Câmara que em muitas circunstâncias não só tem apoiado, digamos assim, garantindo dentro daquilo que é as suas possibilidades
que muitas destas associações não estejam, elas já estão algumas afogadas, outras não estejam já com a cabeça debaixo d'água, não é? Portanto, se há quem tenha tido essa preocupação, é a Câmara, porque do Estado Central, ao contrário do que o Luís diz, pronto, é importante que o Estado, mas a Câmara é que tem. A questão é que o Estado é praticamente zero, e as câmaras, e neste caso a Câmara de Évora, é que tem. Pronto. Temos que também associar aqui este corte do orçamento. Isto obviamente daria outro programa, porque nós temos que ver as várias rúbricas e temos que ver as várias formas de apoio. Há o apoio direto, que teve cortado durante anos, volto a referir, anos. As associações, a memória é importante que não seja curta. Quantas não fecharam ou hibernaram completamente nessa altura? Durante anos as associações não tinham qualquer tipo de apoio. Qualquer tipo de apoio. E, portanto, hoje, felizmente, consegue-se ter, mas há o apoio direto e há todo o outro apoio. Há pouco falei, a questão das isenções, a questão dos transportes, a questão, muitas vezes, pagamentos de água, luz, de obras portanto, esta questão das obras que se fez em São Miguel Macedo, do centro, que lá está, né? Aquele edifício, vai haver na Horta das Figueiras, Santo António, portanto, das associações de reformados, aquelas que já têm essa beneficiação, outras que estão em curso. Portanto, este também é um tipo de apoio que não está contabilizado, portanto não será sério, digamos, sério não no sentido da falta de seriedade, mas falta talvez algum rigor na análise daquilo que estamos a falar, dos valores reais. Na sua extensão, das várias dimensões orçamentados do ano passado, portanto, e que foram aplicados. Mas, por exemplo, relativamente, pegando aqui numa questão, em duas questões. Uma dos bombeiros, antes disso, nós não podemos esquecer, eu tenho aqui trazido várias vezes em diversos momentos no programa, que as consequências da transferência de competências, quer na área da educação que já está, quer na área da saúde que aí vem, quer na área da ação social, e esta da ação social então, portanto, está aqui muito ligado depois a algumas dinâmicas de muitas instituições e associações de caráter social, o volume financeiro que obriga literalmente, as câmaras a desviar verbas para responder a questões que estão sujeitas face a essa imposição de transferir encargos, sacudir responsabilidades do Estado Central para as autarquias, mantendo a decisão lá em cima, mas obrigando a responder aos problemas cá em baixo. Isto vai ter, inevitavelmente, consequências para aquilo que são as competências da Câmara e para aquilo que é a contribuição que a Câmara muitas vezes faz relativamente ao movimento associativo. Portanto, isto vai ter impactos. É claro que daqui a um ano podemos aquitar que a rúbrica, a verba e o apoio ao movimento associativo, sem querer falar destas decisões que o Governo do Partido Socialista, com o apoio do PSD, das transferências de competências. Mas então, para terminar estes dois exemplos. Bombeiros. Mal estará a nossa proteção civil, que é uma matéria, e os bombeiros e as respostas às populações, e para lá caminhamos, e precisamos de travar, quando isto ficar na dependência das câmaras ou das juntas de freguesia. Porque, lá está, eles muitas das vezes, muitas corporações, sobrevivem, há algumas que já nem sobrevivem neste distrito, há algumas que já não sobrevivem, que... Pronto, não têm condições de sobrevivência, mas a de Évora, felizmente, não é o caso, se não fosse o apoio que a autarquia tem dado. E, portanto, com um volume financeiro significativo. Naturalmente, para os bombeiros é capaz de ser não é o que eles precisam na sua totalidade. Mas, portanto, é necessário que todas as forças se juntem e se organizem no sentido de exigir a quem tem essa competência, porque os bombeiros fazem falta e não podem estar na dependência das autarquias e das verbas ou da disponibilização de verbas, porque se a Câmara de Cascais tem possibilidade de dar grandes financiamentos, a Câmara de Freixo Espada à Sintra ou de Évora ou de Mourão não tem, não é? Como é natural. Portanto, os orçamentos não podem estar dependentes dos orçamentos municipais. As associações desportivas. Eu só dava este exemplo. O PCP propôs na Assembleia da República o alargamento da isenção de IRC para as atividades não estatutárias e que mantém as associações,
propôs a restituição do IVA de material de equipamento desportivo às associações sem fins lucrativos, a gratuitidade das formações dos treinadores que conferem título, o aumento das verbas para o programa de reabilitação das instalações desportivas, e podia dar aqui mais 3 ou 4 exemplos. Todas estas propostas foram chumbadas pelo Partido Socialista. E não só, mas pelo Partido Socialista. Isto para dizer que a gente depois, naturalmente, há elementos que podem e devem ser melhorados, de respostas, de ajudas, de articulação, mas se não forem resolvidos os problemas de fundos que permitem que as associações cumpram a sua função social, pronto, estaremos com muito mais dificuldades e com muito mais desistências, digamos assim, dos homens e mulheres e jovens que dão o melhor de si ao movimento associativo no Conselho. E vamos continuar certamente a falar de associações aqui neste programa e não só, e na Diana, porque isso faz parte da nossa vida, elas fazem parte da vida coletiva de todos. Neste sim, não ou talvez, bem, eu posso-vos dizer que acho que o Francisco Brito teria muito para dizer sobre este assunto e estará certamente ruído de inveja de não estar aqui hoje connosco para poder dar a sua opinião, mas hoje não podemos contar com ele. Estará aqui na próxima semana. Entramos na última parte do programa desta quarta-feira com precisamente o sim, não ou talvez de cada um dos nossos participantes. Luís Pardal, o que trazes tu? Um sim, um não? Ou algo que te deixa com uma dúvida e com o pulga atrás da orelha? Eu trago um não. Eu trago um não para, enfim, eu acho que marcou, em termos até internacionais, esta semana, foi o sismo que aconteceu na Turquia e na Síria, portanto, que devastou milhares e milhares de famílias, portanto, é incalculável a dor que todas aquelas pessoas podem estar a sentir e, portanto, este é o meu não. Isto é um acontecimento, é uma atrocidade, é um alerta para todos nós, portanto sabemos que quando acontecem estas catástrofes, portanto é natural que todo o tema em torno daquilo que são os impactos, não é? Vem sempre à discussão e é isso que estamos a assistir, mas esperemos bem que, enfim, seria arrojado pensarmos que algum dia isto não nos vai acontecer. E, portanto, isto é um alerta para todos nós. E deixo uma nota final para agradecer a todos os portugueses e às portuguesas que vão em missão para estes países, para ajudar, e aquelas pessoas que também se voluntariaram. Aliás, acabámos de falar há pouco dos bombeiros, há 2 bombeiros, salvo erro, de Albufeira, que se disponibilizaram e que vão para lá ajudar. E Patrícia Machado, tu trazes um sim, um não ou um talvez para o programa de hoje? Vamos já ouvir a Patrícia, agora sim. É um sim àquilo que considero importante do desfecho que garante a legitimidade democrática dos órgãos autárquicos, portanto, e a decisão do Tribunal, quer no Bacelo e Senhora da Saúde, quer na Malagueira e Horta das Figueiras, de formas distintas, mas que coincidem naquilo que é o não reconhecimento do passo de mágica que o Partido Socialista, com a conivência do PSD, fez após as eleições autárquicas de 2021, de transformar 4 mandatos em 5, constituindo as respectivas uniões de freguesias com essa composição. Portanto, esta decisão do Tribunal, o que vem, essencialmente, do ponto de vista político, é a necessidade de repor essa legitimidade democrática que o povo decidiu, que foi atribuir 4 mandatos ao PS, e que, a partir desses 4 mandatos, sejam feito, naturalmente, o procedimento necessário para a constituição dos respectivos órgãos. E assim chegamos ao final deste sim, não ou talvez, que de hoje a uma semana cá estará na Diana FM às 18 horas, quarta-feira às 18 horas, no domingo às 21, mas pode escutar o programa sempre que quiser na página dianafm.com, no separador Programas, que existe no menu topo desta página, encontra todas as emissões da Diana e, claro, o nosso programa também na versão de vídeo. O encontro está marcado com o Luís Pardal, com a Patrícia Machado e com o Francisco Brito, novamente, de hoje a uma semana, aqui na Diana FM. Tenha a continuação de uma boa quarta-feira e até lá.